O Núcleo de Extensão e Cidadania do Centro Universitário UNIRC apresenta Hora Cidadã, um programa semanal voltado para o desenvolvimento de uma cidadania mais participativa e responsável. Olá amigos, olá amigas, estamos de volta com o nosso programa Hora Cidadã. Eu, Paulo Albuquerque. E eu, professor Roveroni. Estamos aqui já com o nosso mês de maio andando. O nosso projeto, você já sabe, é um projeto de extensão do Centro Universitário UNIRC e nós estamos tratando nesse ano das idades. Esse é o tema central, né? O cidadão e a idade. O cidadão e a idade. Nós estamos no nosso terceiro programa, né? E nesse programa especificamente, o que o nosso ouvinte terá, professor? Estamos no mês do Estado. Nosso primeiro programa foi a introdução e nós depois entramos no mês do Estado. No programa passado nós analisamos o poder do Estado e o poder da idade. E agora nós vamos trabalhar a Constituição do Estado, porque não existe Estado sem Constituição. Constituição é aquilo que nos constitui, que nos forma. Nós somos constituídos de músculos, nervos, ossos, não é? E o Estado é constituído do quê? É o que diz a nossa Constituição. Nós vamos ter a presença do professor Paulo Isídio da Silva Rezende, que é colega, professor lá do Centro Universitário UNIRC, do curso de Direito, que vai trazer para a gente, para os nossos amigos, algumas informações importantes que a Constituição do Brasil fala a respeito das idades. Isso, e especialmente no caso hoje ele vai abordar os dois pontos, né? As extremidades. Os jovens e os velhos. Né? Então é muito interessante, você não perde esse bate-papo que a gente vai ter com o professor Paulo Isídio. Depois nós teremos ainda participação dos nossos alunos, temos agora uma retrospectiva do ano de 2013 também. Isso, né? Lembrando, esse ano nós estamos fazendo essa retrospectiva, já falamos o que fizemos em 2012 e agora a nossa acadêmica de jornalismo, a Fernanda. Isso, vai fazer um resuminho do que aconteceu em 2013. Vamos ouvir. No ano de 2013, o nosso tema foi o cidadão e as drogas. Iniciamos no mês de maio com um enfoque em Estado, Poder e Segurança Jurídica. Contamos com a presença do professor José Carlos de Freitas, que nos falou sobre o poder das drogas. No mês de junho, o tema foi a atuação política e a escolha de necessidades, onde recebemos a professora Nelita Bessa, que nos falou sobre as políticas antidrogas no Estado e na União. E no mês de julho? No mês de julho nós tiramos férias, não é mesmo, professor? Em agosto, retornamos firmes e fortes, com um enfoque em as instituições, a igualdade e a fraternidade, onde o professor Biratson Silvestre nos falou sobre a família e as drogas. E no mês de setembro, o enfoque foi a liberdade e responsabilidade no Estado Democrático de Direito. E o professor Ricardo Almeida, doutor em comunicação, nos falou sobre os ícones e as drogas. Em outubro, finalizamos o ano com uma programação super especial de aniversário da Constituição Cidadã do Estado do Tocantins. Para ter mais informações ou ouvir outras edições do programa, basta acessar o site www.ciberjures.ninc.com e clicar no programa A Hora Cidadã. Sou Fernanda Limeira, acadêmica de jornalismo para A Hora Cidadã. Você está ouvindo Hora Cidadã. Voltamos, olha, um grande abraço para as queridas emissoras comunitárias que repetem o nosso programa e com isso a gente agradece especialmente a Abraço, que é a Associação das Rádios Comunitárias do Estado do Tocantins, na figura do nosso querido Edmar Rodrigues, que envia para todas as emissoras. Você que não está recebendo na sua emissora, de repente está ouvindo o nosso programa por outra forma, outra plataforma, pode entrar em contato com o Edmar, que ele tem a disponibilidade para mandar esse material para todos vocês, tá? Um grande abraço para o Bico do Papagaio, a querida emissora de Axixá, também um grande abraço para Luzinópolis, que recebe, já está veiculando o nosso programa, e também na Lagoa da Confusão, a Rádio Lagoa também transmitindo o nosso programa Hora Cidadã. Bacana, a gente vai cada vez mais distribuindo cidadania, não é verdade? Exatamente. Olha, nesse intervalo agora, temos uma enquete, né? Uma enquete. Qual a idade ideal para ser considerado idoso e por quê? Né? Tem gente que acha que 60 anos é muito pouco. Tem gente que acha que já é bastante. Bastante, né? O que a Fernanda, nossa querida Fernanda, que já contou um pouco da nossa história, apurou. E logo depois nós temos uma matéria que foi produzida pelo acadêmico de Direito Cairo Braga e foi produzida então pela aluna de jornalismo Yasmin Miranda.
Isso. Ele é uma matéria que fala sobre o Estatuto do Idoso, os principais direitos e obrigações. E a canção em seguida? E em seguida, a professora Magna traz nossa primeira canção. Olá, Paulo. Olá, Roverone. Fui às ruas para saber exatamente o que pensam as pessoas sobre esse assunto. Meu nome é Bruno, tenho 19 anos. Eu acho relativo essa coisa de idade. Depende de vários fatores. Que tem idoso de 60 anos, comparado com o de 30 anos, é mais ativo do que uma pessoa de 30. Meu nome é João e eu tenho 32 anos. Eu acho que a idade ideal para ser considerado idoso, eu creio que hoje em dia é a partir de 70 anos, porque dizem que a terceira idade chega aos 60, mas aos 60 hoje em dia a pessoa está em pleno vigor. Então, para lá dos 70, 75, que creio que seja idoso de verdade. Meu nome é Luana, tenho 18 anos e acho que é relativo pelo fato que tem pessoas com 65 anos de idade que nem parece que são idosas, pelo fato das atitudes, não só da aparência, mas também pela determinação que ela tem e que não consta a idade que ela tem de ter 65 anos. Meu nome é Misael Gomes Cabral, eu tenho 60 anos e idade para ser idoso eu acho muito relativo, tanto fisicamente, na saúde, como mentalmente. Sou Fernanda Limeira, acadêmica de jornalismo para o programa Hora Cidadã. Olá, ouvintes! Hoje iremos falar sobre os principais direitos do idoso segundo o Estatuto. Esses direitos são assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O fato é, a população brasileira está envelhecendo mais, por isso é necessário que se cumpra a lei. Em primeiro lugar, iremos falar do direito que o idoso tem ao atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde, o SUS, tanto no recebimento de medicações de forma gratuita, quanto a atendimento médico. Todo idoso tem direito a utilizar o transporte coletivo público de forma gratuita e também tem 50% de desconto em atividades culturais, esporte e lazer. Este estatuto serve para proteger e garantir os direitos daqueles que tanto fizeram para a sociedade. Não se pode esquecer os que lutaram por sua edificação. O estatuto garante a eles qualidade de vida e bem-estar. Aqui, Yasmin Miranda, acadêmica de jornalismo, direto para o Hora Cidadã. Na Hora Cidadã, a música fala. Idoso, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Composta por Roberto Carlos e Silvio Brito em 1969, a música que abre o programa de hoje pode ser considerada um hino a favor do envelhecimento. Um reconhecimento àqueles que já produziram tanto e que ainda inspiram tantos outros jovens. Somos um país de jovens e caminhamos para um país de idosos, já que a população da terceira idade ultrapassa 10% da população total. Na música Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo, temos um agradecimento poético a esta faixa etária tão presente no nosso cotidiano. Roberto Carlos cantando Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto do mundo e esses passos lentos de agora caminhando sempre comigo, já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive presente nas experiências,
contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida, seu sorriso franco, me anima seu conselho certo, me ensina, beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo, eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos. Você está ouvindo Hora Cidadã. Voltamos com o nosso Hora Cidadã depois da primeira canção do dia, né? A professora Magna Maria trazendo canções belíssimas. Nós temos um jovem convidado, professor do curso de Direito, e eu te dou aí o prazer de apresentá-lo, Roberto. É isso aí. Estamos hoje aqui com a participação do professor Paulo Isídio da Silva Rezende, que é especialista em Direito e Processo do Trabalho e é professor do nosso curso de Direito aqui do Centro Universitário NIRG. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito grato, honrado pela oportunidade. Estamos aí sempre à disposição para colaborar. Pois é, e nesse nosso terceiro programa do mês do Estado, o nosso tema sempre é a Constituição, porque afinal de contas, sem uma Constituição, o que é um Estado, na verdade? Então é um tema recorrente e hoje, para início de conversa, eu trouxe um ensinamento do grande filósofo Hegel. Ele diz lá, o que é uma Constituição? Ele diz assim, uma Constituição fixa a separação entre os diversos poderes, a relação que liga os poderes, né? O judiciário, o legislativo, o executivo, o controlador e assim por diante. Assim como a esfera de ação de cada um deles. Mas particularmente, isso que eu acho legal, os direitos dos indivíduos em relação ao Estado e a parte de colaboração que lhes deve caber, não somente na escolha dos governos, mas também na medida em que são cidadãos, absolutamente falando. Ou seja, não, a gente não está aqui apenas para escolher os governos, não é, professor? As constituições servem para isso. Justamente. Eu trouxe até um exemplo aqui, o artigo 195 da Constituição Federal, diz o seguinte: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, de modo que nós temos que colaborar também. Do lado de financiamento, além da nossa participação cidadã, que eu sempre digo, a Carta Cidadã, mais do que dar direitos e obrigações, ela exige a nossa participação, não é isso? Certo, mas hoje não vai ser agora, nós vamos abordar 2 pontos específicos. Adiante para nós, por favor. Nós vamos falar sobre a Constituição e o que ela trouxe para os jovens e também sobre os velhos. Os 2 pontos. Exatamente. Muito bem, daqui a pouquinho nós voltamos com o professor Paulo Isídio. Agora nós vamos para mais uma música? Mais uma música. Mais uma música, chamamos a professora Magna Maria para a sua canção, a segunda canção do dia. Na Hora Cidadã, a música fala. A rebeldia sempre esteve presente nas letras do rock. Como o próprio título diz, Não Vou Me Adaptar, composta por Arnaldo Antunes, estamos constantemente questionando as mudanças que inevitavelmente estamos sujeitos. E a idade é uma delas. O quão difícil é nos reconhecermos no espelho. O conflito é inevitável. Afinal, dentro de mim vivem 2, um jovem e um velho. Cantada por Nando Reis, Não Vou Me Adaptar.
não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, me adaptar. Não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho essa cara não é minha. Que quando eu me toquei achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, me adaptar. Não vou me adaptar, me adaptar. Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho essa cara já não é minha. Mas é que quando eu me toquei achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar, eu não vou me adaptar, não vou me adaptar. Caros ouvintes, hoje iremos falar um pouco sobre a família do século XXI e o que mudou nesse contexto. Tivemos muitas mudanças durante o final do século XIX e metade do século XX que tiveram os impactos diretos nas famílias brasileiras. Mudanças sociais e culturais, como a saída da mulher para o mercado de trabalho, a educação dada às crianças, o controle da natalidade e novos conceitos de família. Mudou-se também o jeito dentro de casa. Antigamente, os pais eram mais autoritários, ou seja, não discutiam os problemas com os filhos. Eles simplesmente tomavam as decisões e pronto. Colega, no século XIX era a decisão dos pais escolher tudo para os filhos, assim como a profissão, onde eles morariam, entre outras coisas. Mas a sociedade foi mudando e agora os pais já conversam com seus filhos e respeitam a decisão dos mesmos. Se tratando de família, é difícil afirmar o que influenciou o quê. Mudar as relações de trabalho, o poder aquisitivo, as crenças da ciência e religião e a legislação. Hoje, por exemplo, o pai não pode disciplinar o seu filho como antes. Cada mudança dessa tem a sua parte na responsabilidade do formato das famílias, na virada do século XXI. E, consequentemente, que tipo de sociedade teremos daqui a 10 anos. Aqui, Yasmin Miranda, acadêmica de jornalismo para o Hora Cidadã.
Legal, nosso programa Hora Cidadã, mês de maio, estamos tratando do Estado, a Constituição e a idade é exatamente o nosso trabalho para esse ano. E o nosso professor convidado, nosso editorialista do programa de hoje é o Paulo Isídio da Silva Rezende. Ele volta conosco agora para aprofundar a primeira parte. E ele lançou bem o tripé, né? Primeiro cuidar alguma coisa relacionada aos mais jovens e depois aos mais velhos. Aos mais velhos. Vamos falar dos mais jovens? Porque os que estão no meio têm que sustentar todo mundo. Ele que é um jovem vai falar para ele mesmo, né, Paulo Isídio? Vamos lá. Obrigado, pessoal. Vejam bem, quando se refere a Constituição e idade, a primeira coisa que nós temos que colocar em mente é que idade fixada pela Constituição Federal, ela tem dois motivos. Um, capacidade física, saúde, limites, proteção. O outro, experiência, como por exemplo para eleições, idades mínimas para cargos eletivos. No nosso primeiro ponto aqui, dos jovens, a Constituição Federal traz várias proteções para os jovens, desde a educação básica, no artigo 208 da Constituição Federal, onde ela garante a educação básica para todos, ela inicia... Inclusive dever do Estado. Dever do Estado. Ela inicia no artigo 208 dizendo: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia, ou seja, obrigação, de educação básica obrigatória, gratuita, dos 4 aos 17 anos. E depois também ele fala da universalização, né, dos ensinos médios e do oferecimento de universidade pública. Então, à medida em que o Estado tem essa obrigação, naturalmente os jovens terão proteção, porque nada melhor para se proteger do que a educação, dando né? Educação. A melhor e tem, proteção. Tem, inclusive, alguns autores dizem que educação é mais que direito, é até obrigação. Obrigação. Né? Então é bom nosso amigo cidadão lembrar-se disso. Se não tem estudado... Com certeza. A educação é uma ferramenta, é proteção. Outra coisa, nós temos na nossa Constituição Federal a proteção para o jovem no âmbito do trabalho. Eu, como advogado trabalhista, tenho que falar disso. A Constituição Federal, por exemplo, veda o trabalho do menor em condições insalubres e o trabalho noturno. Afinal de contas, ele não está preparado para esse âmbito. Nesse horário, ele tem que estar descansando ou estudando, justamente para se proteger no futuro, como nós acabamos de falar. É para ser um trabalhador melhor. Com certeza, com certeza. Isso está no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. O trabalho do menor vedado em condições insalubres e noturnas. Também nós temos que tratar aqui, no trabalho do menor, no artigo 227 da Constituição Federal, reforça essa proteção e mais. A Constituição Federal diz que no âmbito do trabalho, nenhuma pessoa pode sofrer discriminação ou preconceito sobre raça, cor e idade. E é o tema do nosso tratado aqui hoje. Então uma pessoa não pode sofrer preconceito no trabalho por causa da idade. Ou seja, você é muito jovem, eu já passei por isso. Advogado, você é muito jovem, você não consegue resolver esse problema. Então nós temos que realmente nos preparar para mostrar confiança para a pessoa a quem nós vamos atender a prestar um serviço, seja ele do lado do empregador, do empregado. Nós temos que mostrar confiança para o nosso cliente. E assim ele vai confiar no nosso trabalho e, enfim, nós conseguiremos um espaço no mercado de trabalho. Todas as profissões, né? Todas Isso as vale para o mecânico, para o dentista, para o médico. Realmente há uma preocupação que a Constituição garante, pelo menos, evitar o preconceito. A gente fica falando de preconceito, já está acabando esse nosso bloco. Os jovens, hoje em dia, também têm dificuldade para arrumar emprego. A Constituição também estabelece esse mínimo justamente para protegê-los? Justamente Mas é um dos problemas que mais chama atenção, porque tem muita gente que hoje, no senso comum, fala: não, tem que começar a trabalhar mais cedo, doutor. Justamente. Vejam bem, ontem mesmo eu estava tratando disso na aula de Direito de Família. O próprio artigo do Código Civil, basilado aí na Constituição Federal, diz o seguinte: os pais podem exigir dos filhos respeito e serviços de acordo com as suas condições. Ou seja, condições de um serviço doméstico, mas não de colocá-lo para trabalhar com responsabilidades além da sua conta, porque ele não está preparado para aquilo. Aquele é o momento dele se preparar para o futuro. Sob pena de esses momentos em que ele está trabalhando faltarem no futuro em carga de conhecimento, de experiências da própria vida, que nos servem o tempo inteiro. E até porque pode faltar até emprego, né? Essa questão de colocar muita criança trabalhando, tem gente que precisa trabalhar porque tem família para sustentar. Nós vamos fazer um intervalinho, vamos chamar mais uma canção com a professora Magna e daqui a pouco o professor Paulo Isídio volta para encerrar sua participação no nosso Hora Cidadã. Já voltamos. Na Hora Cidadã, a música fala. Conflito de gerações. A relação nem sempre tranquila entre jovens e adultos. Nesta música, Pais e Filhos, o poeta dos anos 80, Renato Russo,
com muita sensibilidade e poesia, discute essa relação e nos provoca a revermos os nossos papéis e o quanto os repetimos ao longo das nossas vidas. Afinal, somos primeiramente filhos, depois pais. A relação de dependência permanece, mas invertendo os papéis. Nos versos finais, você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer? Mostram a nossa fragilidade e o pedido de compreensão. Afinal, estamos aqui para aprender a sermos filhos, a sermos pais. Gravada em 1989 no álbum 4 Estações, vamos ouvir Pais e Filhos com a Legião Urbana. É só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com você. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3. Santo
Você está ouvindo Hora Cidadã. Voltamos então com o professor Paulo Isídio da Silva Rezende. Agora ele vai falar com a galera mais antiga. A preocupação no primeiro momento, né, professor Paulo? Nós falamos sobre a questão do jovem. E o idoso, a Constituição também se preocupa com a questão do mais velho? Justamente. No primeiro bloco eu falei a palavra velho e eu não quero que ninguém se ofenda, porque eu quero chegar a esse status, tá? Quero chegar a esse status de velho, eu espero muito. Na verdade, eu prefiro velho do que idoso. O artigo 194, eu quero sempre começar com o artigo, porque advogado tem essa mania. O artigo 194 da Constituição Federal diz o seguinte: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Isso é o que deve ser assegurado pela Seguridade Social. Hoje eu quero trazer um dado para vocês. Os nossos idosos, velhos, como eu prefiro, padecem, não só eles, o país inteiro, 40% da população sofre de doenças crônicas. Sem que não se transmitem, mas nós estamos adquirindo ela por falta de orientação, alimentação inadequada, rotinas de trabalho exageradas, enfim, toda a sorte que nosso país oferece aí, infelizmente, nas partes ruins. Isso nos traz 40% de pessoas com doenças crônicas, que são responsáveis por 72% das mortes do país. Uma pesquisa que está no portal Brasil, né? 72% dos casos de morte. Então, mesmo com tanta violência e tudo mais gente morre por causa de doença crônica do que por todas as outras causas. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aí passando por um problema grave de reforma da Previdência, sem discussão com o povo, com os trabalhadores principalmente, que são a classe mais afetada nisso. E essa reforma vai deixar para lá esse artigo 194. A Seguridade Social é para garantir proteção, saúde e assistência. Como é que eu vou ter saúde se eu vou conseguir me aposentar, por exemplo, aos 75 anos de idade? E aí eu trago outro dado de pesquisa verdadeiro. A nossa expectativa de vida é de 75 anos. Ou seja, trabalhar até morrer. Trabalhar até morrer. A boa notícia é que não vai ter preocupação com a aposentadoria, então, hein? Não vai se aposentar, essa é uma boa notícia. Vejam bem, se eu não consigo me aposentar, todo o trabalho que eu tive durante todos esses anos, eu não terei descanso. E se eu tiver descanso, será com 65 anos de idade. Se a expectativa de vida é de 75, como eu já acabei de trazer, eu vou ter 10 anos apenas de descanso, considerando todos os outros anos trabalhados e vividos, por exemplo, com a doença crônica. Já que é 40%, a chance de nós todos aqui termos uma doença crônica é muito grande. De nós três aqui, pelo menos 1,5 terá, né? Nós dois aqui estamos. Nós estamos mais próximos, né? Mais próximos, realmente. Agora é uma questão interessante essa, porque a gente fica pensando assim, será que é só no Brasil que tem essa preocupação de cuidar dos velhos? Mas no fundo é geral, né, professor? O mundo todo, de alguma forma, precisa cuidar dos seus velhos. Precisa cuidar dos seus velhos. E o que me deixa triste é que nosso país caminha na direção contrária disso. A maioria dos países estão buscando mais amparo em idade mais tenra, mais jovens, né? E enquanto o nosso país quer colocar os velhos para trabalharem mais, por mais tempo, em condições difíceis. Imaginem só, todas as profissões são dignas. Eu posso dizer isso com certeza, advogado trabalhista, como eu disse, pelo reclamante. Mas imagine um pedreiro trabalhando até os 75 anos de idade, até os 70. Até o rendimento do trabalho cai. Imagina um médico trabalhando até os 75 anos de idade, de manhã, fazer uma cirurgia, ele não vai conseguir, não tem condições. Imagina, você vai querer ser submetido a um tratamento e o próprio médico não vai, mas ele vai ser obrigado a trabalhar? Como é que vai funcionar isso? Agora, o professor pode ir até os 90. Aliás, é que nem vinho, quanto mais velho, melhor, né? Parece que sim. Esse negócio de preparar aula também não poderia ter também, né? Olha, professor Paulo Isídio da Silva Rezende, uma contribuição primorosa. Muito legal. Agradecemos imensamente a tua presença aqui. Ele é prata da casa. Prata da casa, especialista em Direito, professor do curso de Direito e especialista na área do trabalho, como ele mesmo salientou aqui. Importante, muito obrigado pela sua presença, a gente espera contar mais vezes com você, viu? Muito obrigado. Vamos trazer mais uma música, Roveroni? Mais uma música. Mais uma canção e a gente volta daqui a pouquinho para falar agora dos velhinhos mesmos da nossa UMG. Isso mesmo. Participação da professora Catarina, já voltamos. Na Hora Cidadã, a música fala. O mito da música brasileira, Raul Seixas gravou Plunct Plact Zum com uma pegada infantil, mas com um texto muito sério. Nesta música, é possível discutir os limites da liberdade. Fica a pergunta, a liberdade da criança ou do indivíduo? 5, 4, 3, 2... Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Plunct Plact
não vai a lugar nenhum. Plunte, plaque, zum, não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Se quiser voar. Pra lua taxa é alta, pro sol identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. O seu plunte, plaque, zoom, não vai a lugar nenhum. Plunte, plaque, zoom, não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Pra lua taxa é alta, pro sol identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. Seu plunte, plaque, zoom, não vai a lugar nenhum. Plunte, plaque, zoom, não vai a lugar nenhum. Mas ora, vejam só, já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez. Agora o plunte, plaque, zoom, pode partir sem problema algum. O plunte, plaque, zoom, pode partir sem problema algum. Boa viagem, o plunte, plaque, zoom, pode partir sem problema algum. Oh, plunte, plaque, zoom, pode partir sem problema algum. Boa viagem, meninos. Boa viagem. Olá, amigos ouvintes do Hora Cidadã. Quem vos fala é a professora Catarina Muniz, professora do curso da Universidade da Maturidade. Hoje eu estou com outro convidado especial, o seu Pedro Batista. Como vai, seu Pedro? Tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui no Hora Cidadã. E eu gostaria que o senhor me falasse a idade do senhor. Eu tenho 71 anos, eu sou viúvo já há 5 anos, tive uma vida de casado de 44 anos junto, né? Tivemos 4 filhos, né? E desses 4 filhos eu tenho 10 netos. O mês que vem tá vindo já uma bisneta e estamos levando a vida assim, então. Que legal! Agora conta pra gente, seu Pedro, qual é a sua atividade diária? O que o senhor vem fazendo no dia a dia? Olha, meu dia a dia, eu tô curtindo a vida indo nos postos de saúde 4 vezes por semana, fazer academia junto com as pessoas da minha idade, assim, né, que eu considero todas idosas, né, então eu participo dessas reuniões 4 vezes por semana. E 2 vezes por semana na parte da tarde e na faculdade. Então são 6 atividades por semana. Então o senhor leva uma vida tranquila hoje? Tranquila, eu não trabalho, sou aposentado já há 15 anos, né? Eu não faço nada, eu quero mais curtir a vida agora. Uma vida saudável. Saudável, isso mesmo. Cuidando da saúde diariamente. Amando os filhos e os netos, porque daí eles também me amam, né? Tem todas essas coisinhas. Se a gente não amar os filhos, nem os netos, aí eles também largam o voo, né? Conta pra nós, seu Pedro, o senhor é conhecido como galã da sanfona. Não, senhora, acho que não, né? Gosta de tocar, de cantar. De onde vem esse dom, esse talento? Eu não sei, os meus tios, todos eles tinham uma sanfona velha em casa, né? Eu desde criança, meu pai me deu uma sanfona, eu tinha 12 anos de idade. Nunca aprendi naquela sanfona, mas devagar, com jeito e coisa e tal. De repente, quando eu fiquei adulto, que depois de casado, que eu comecei a aprender. O seu Pedro, ele canta maravilhosamente e ele nos encanta também. Seu Pedro, agora eu queria que o senhor dissesse para nós o que o senhor espera para o futuro. Eu já estou guardando um dinheirinho para mim comprar uma Kombi, botar uma cama, frigobar lá dentro, umas coisinhas lá dentro e acampar no mato. Isso aí é o meu sonho, já faz tempinho que eu tô com essa ideia. Dinheiro eu já tenho para comprar uma Kombi usada, né?
mas eu já olhei várias, mas não deu ainda. Mas vamos ver se vai sair esse sonho logo. Esse é o seu objetivo de vida para daqui 10 anos? Curtir a vida numa boa, com saúde. Nós ficamos por aqui hoje, agradecemos a visita do seu Pedro. Até mais. Na Hora Cidadã, a música fala. Versão de Fausto Nilo de uma música folclórica francesa do século XVI, gravada por Fagner e Zé Cabaleiro em 2003. Sempre ouvimos que as crianças são o futuro da nação. Como será o nosso futuro? Quem cuida das nossas crianças hoje? A música Três Irmãos retrata uma cena infelizmente comum no nosso país: a violência a que nossas crianças estão expostas. Violência esta que atinge as cidades de norte a sul do país. Três Irmãos, Zé Cabaleiro. Soixante-dix, après des mois et demi de délicieuses vacances, me voici dans l'école parmi mes professeurs, mes camarades. La cour de l'élève, les anciens sont presque tous revenus se retrouvent. Três meninos, três irmãos, indo pra escola na periferia. Na alvorada, os três irmãos, indo pra escola na periferia. Chegando perto da marginal, era só o que se ouvia. Outros meninos, três irmãos, são procurados na fotografia. Não vá pra perto da cidade, aquela voz falava assim. Não vá pra perto da cidade, ser prisioneiro feito passarinho. Passaram perto da cidade e foram presos feito passarinho. E antes das 5 dessa mesma tarde, assassinados no chão de capim. À noite na televisão, o irmão mais velho lá no campo ouviu. No rádio e no telejornal, o irmão mais velho lá de longe ouviu. No seu corcel ele pegou a estrada, bradando aos céus, dizendo assim. Da lua da sela do seu cavalo, bradou aos céus, dizendo assim. Oh injustiça, oh injustiça, porque mataram meus irmãos. Oh injustiça, oh injustiça, porque mataram meus três irmãos. Juiz malvado, mau juiz, fizeste um falso julgamento. Juiz malvado, mau juiz, porque fizeste falso julgamento. Eu vou fazer um monumento e dentro dele o céu azul. Eu vou fazer um grande mausoléu e dentro dele todo o céu azul. Vou acender uma fogueira onde os malvados queimarão. Vou acender grande fogueira pra iluminar meus três irmãos. Só três meninos, três irmãos, indo pra escola na periferia. O tempo já levou a estrada, a madrugada e a casa vazia.
Minuto da Ciência, com Nelson Ogawa. Pessoal, bom dia. O que me faz lembrar do que fiz, pensei, falei, as sensações de cheiros, imagens das pessoas, sons, palavras, filmes, medo, alegria, raiva, tristeza nesse momento, ontem, semana passada, anos atrás? Bem, isso tudo vem de uma coisa que chamamos de memória, pois somos quem somos em consequência do que aprendemos e do que nos lembramos. Pois sem ela, a memória, não haveria nada. Quem dirá quem tem Alzheimer, né? Ou seja, é a memória que nos permite dar continuidade às nossas vidas passadas e na vida presente. É a cola que liga a nossa vida mental com a vida mental dos outros. Ou seja, sem memória você não se reconhece nem a si mesmo, quanto mais os outros. Então, sem ela você passa a não existir. Lembra que eu falei das sinapses, das tais das conexões entre células? Pois é. São elas que permitem ter memórias e são constituídas quimicamente, chamadas de neurotransmissores. Então, à semelhança do código de bits e dos bytes que fazem o computador ter memória e pensar, a memória de palavras, de letras e das ideias que constituem os pensamentos e os conceitos, e até da elaboração mental da Carta Magna da nossa Constituição brasileira, são transmitidas de célula para célula através dessas moléculas, os chamados neurotransmissores químicos. Tchau! Agora, na Hora Cidadã, Politicômetro. Ok, voltamos com o nosso último quadro do programa de hoje, nosso programa número 3. Né? Programa número 3. E agora o politicômetro. O nosso politicômetro, resultado de nossa segunda pesquisa. Mas antes de qualquer coisa, professor, um grande abraço à professora Verbena Medeiros Brito, que não pôde estar aqui porque está acamada. Recupere logo, né? E volte para cá. Pleno restabelecimento, Verbena. Esse negócio de ficar analisando o número aqui, eu vou te falar um negócio. Não é muito a nossa praia, não. Inclusive, nós não vamos ficar dando muito número, não. É verdade. Beleza. O quadro total do resultado, nós vamos deixar na internet para o nosso amigo que quiser se aprofundar. Nós vamos direto para os finalmente. Ok, nós deixamos a seguinte pergunta. 60 anos de idade é muito pouco para ser considerado idoso no Brasil de hoje. Isso. Mas aproveitando essa história aí de aposentadoria e tal, gente preocupada com essa nova proposta do governo, a pergunta é simples. 60 anos é muito pouco para ser idoso no Brasil de hoje? Exatamente. Vamos ver o que as pessoas pensaram sobre então, isso. Vamos deixar claro aqui. Quem concorda com isso está achando o quê? Que nós estamos vivendo mais e quem tem 60 anos ainda não é idoso. Isso, é. Né? Inclusive tivemos uma enquete no início do nosso programa, né? O pessoal falando o que pensa a respeito. E quem discorda acha que não é pouco não. 60 já dá para vergar o negócio. Já dá para dar uma descansada, né? Dessa vez, os alunos da professora Verbena, do Centro Universitário NIRG, foram os alunos do primeiro período de enfermagem. Tá? Então fica um grande obrigado aí para os nossos amigos da enfermagem que responderam e deu aqui, professor, veja bem, ó, deu uma maioria discordando. 68%. Ou seja, conservadores? Conservadores. E aí vale a pena nós colocarmos uma coisa aqui para o nosso ouvinte que está nos acompanhando desde o início esse ano. A metodologia do politicômetro, ela tenta descobrir o posicionamento político com relação à direita e esquerda. Sim. E autoritarismo e liberalismo. Sim. Tá? Sempre trabalhamos nessa. Sempre nessa. Direita, menos Estado. Quanto menos Estado interferindo nas nossas vidas ou resolvendo nossas necessidades, mais direita a gente é. Quanto mais Estado, mais serviços públicos... Mais esquerda nós somos. Esquerda. Depois nós temos liberalismo. Não abre mão de direitos e liberdades. O liberal, ele quer ter liberdade de tudo. De comércio, de manifestação, de opinião e assim por diante. O autoritarismo, que também podemos chamar de comunitarismo, ele abre mão de algumas liberdades em razão de um bem comum. Esse é o quadro geral do nosso politicômetro. Só que pelo tema idade, esse ano nós estamos também analisando dois outros posicionamentos, o conservador e o progressista. Muito bem. Deixando claro,
Conservador, ele até admite mudanças, mas quer que as mudanças ocorram bem com calma, bem devagar, enquanto o progressista não, ele quer as mudanças logo, tá certo? Então por isso que deu um resultado conservador. Por quê? 68% discordam da afirmação, portanto eles acham que não é muito cedo para ser considerado idoso. Muito bem. E já o professor Getúlio? Bom, lá no Colégio Bom Jesus deu um resultado muito interessante, deu meio a meio, tá? E se nós fizermos um comparativo com os alunos da professora Luana Gama, lá do SEM Gurupi, Colégio Estadual de Gurupi. Também deu meio a meio, né? Também, só que deu 51 a 49. Então nós podemos fazer um comparativo, analisar aqui o nosso resultado, sob o ponto de vista do confronto entre os dois questionários que nós passamos na escola pública e o resultado do que nós podemos entender como uma iniciativa privada ou mais liberdade. Porque a internet bateu com o resultado dos alunos da Unirg. Olha aqui, ó, 69 ou 70% contra 31. 69% são... Discordam. Então... São conservadores. Conservadores. Enquanto lá na escola pública você verifica os questionários que os alunos passaram, levaram para casa, você verifica que deu um empate. Não é? Deu um empate. Então é importante a gente caracterizar bem isso, no sentido de que lá no final acabou sendo um conservador ainda, mas moderado. Agora uma coisa interessante é que os nossos ouvintes podem acompanhar esses números, inclusive bem discriminado, tem tabelinha bonitinho lá no nosso, lá no Ciberjúris, no nosso grupo. No nosso ambiente, na nossa página, lá no Facebook. Muito bem. Bom, tem aqueles que além de votar contribuem com comentário. Gil Moura diz o seguinte: acredito que deva ser considerado idoso a pessoa que apresentar sinais típicos. Aí ele cita cabelo branco, ruga, mancha na pele, enfim, coisas físicas, né? As diminuição de capacidades físicas ou mentais. É o que ele diz. O Alan Jones diz que discorda. Fixar a idade para constituir benefício ou restringir liberdade pode ser muito complicado. A Mari Sepúlveda diz que esse ponto de vista vai de acordo com as limitações de cada um. Né? Ela diz o seguinte: olha, tem 60 que bota 31 no bolso. E ela não deixa de ter razão. Ainda mais que nós estamos nos aproximando dos 60. Pois é. A Kelly da Guedes diz: o Brasil mudou e o sexagenário mudou também. Então ela já tem uma visão bem moderna. A Leia Abrão Farias, ela diz, ela até brinca. Nossa Leia, viu? É a Leia, né? A Leia, fica um beijão pra você, Leia. Até ela brinca aqui, ó, sou idosa com 52 anos. Pô, que isso? Tô morta até. Nada. A Lucileia, advogada, nossa companheira também, diz que discorda. Muitas pessoas chegam aos 60 devido a vários fatores, especialmente o fato das pessoas adoecerem mais cedo. Isso também é verdade. E a Helene Santiago contribui também, dizendo: tudo depende do organismo de cada um. É isso aí. Tudo depende. Tem gente que é jovem, mas parece velho, e tem gente que é tão humorado, novo, que parece velho também. Também. Tá bom? Vamos deixar a próxima pergunta, então? Próxima pergunta. Homens e mulheres devem aposentar com a mesma idade? Você concorda, discorda, totalmente ou não? Lembrando que agora nós vamos ver se a gente quer mudança ou não, ou de verdade. Não, né? É verdade, as mulheres querem igualdade, né? Querem igualdade. Ao mesmo tempo, o trabalho da mulher é diferente do homem. É diferente do homem. Inclusive, nós temos preparando logo na sequência uma matéria aí, eu acho que no próximo programa, sobre organicamente as diferenças, né? Nós vamos trabalhar. O próximo programa, no mês do Estado, é o povo do Estado. Mas a pergunta tá aí, vai lá e responda. E até a semana que vem. Tudo de bom. Na Hora Cidadã, a música fala. É tempo de buscarmos o nosso lugar e nosso tempo interior, independentemente da idade que temos. Nesta música, lançada em 1989, Gil coloca para nós a importância de nos recolhermos e buscarmos o equilíbrio. Em um momento que somos cobrados pela sociedade em representarmos tantos papéis, faz-se necessário sermos nós mesmos, quer sejamos crianças, jovens, adultos ou velhos. Preciso refrear um pouco o meu desejo de ajudar. Não vou mudar o mundo louco, dando socos para o ar. Não posso me esquecer que a pressa é a inimiga da perfeição. Se eu ando o tempo todo a jato, ao menos aprendi a ser o último a sair do avião.
Preciso me livrar do ofício de ter que ser sempre bom. Bondade pode ser um vício, levar a lugar nenhum. Não posso me esquecer que o açoite também foi usado por Jesus. Se eu ando o tempo todo aflito, ao menos aprendi a dar meu grito e a carregar a minha cruz. Cada coisa em seu lugar. A bondade quando for bom ser bom, a justiça quando for melhor, o perdão, se for preciso perdoar. Agora deve estar chegando a hora de ir descansar. Um velho sábio na Bahia recomendou devagar. Não posso me esquecer que um dia houve em que eu nem estava aqui. Se ando por aí correndo, ao menos eu vou aprendendo o jeito de não ter mais aonde ir. Cada tempo em seu lugar. A velocidade quando for bom, a saudade quando for melhor, solidão quando a desilusão chegar. Você ouviu Hora Cidadã, um programa do Núcleo de Extensão e Cidadania do Centro Universitário NIRG, com direção musical da professora Magna Maria, direção jornalística do professor Paulo Albuquerque e coordenação geral do professor Antônio Roveroni.